Em relação ao comportamento. É uma ótima notícia que a gente está recebendo, né? A recuperação do presidente e essa polarização que chegou ao ponto de gente desejando morte do presidente. Outros, sabe, as pessoas perderam um pouco o limite do bom senso, principalmente nas redes sociais. Ou não, Felipe? Olha, o presidente Jair Bolsonaro não é aquela pessoa que emana empatia, né? Mas aí justifica você desejar a morte de uma pessoa? Né, não, né? A frase não terminou. Isso não justifica, né? E, aliás, talvez nem seja o caso de a gente ficar muito perdendo tempo com isso, porque toda vez que a gente fala nisso, vai ter alguém que vai replicar, triplicar, multiplicar, mal interpretar de maneira maldosa de propósito e alimentar uma discussão que não faz sentido. Eu me lembro, na época que o presidente... Não me lembro de qual gestão que era, se era o primeiro governo Lula ou o segundo, que Lula foi internado por alguma razão. E aí, obviamente, não tinha Twitter, não tinha N redes sociais, né, como a gente tem agora, mas se falava muito, mas por que ele foi num hospital privado, por que ele não foi ao SUS, por que ele não foi ao Sistema Único de Saúde? É uma discussão que não faz sentido, né? Seja Bolsonaro, seja Lula, seja quem for, né? A gente está falando da coisa mais importante que existe, que deve ser valorizada por todos, que é a vida, né? E a gente tem que respeitar e preservar a vida das pessoas, não desejar o mal, seja quem for. Então eu concordo com você, William, né? Não faz o menor sentido, né? Nem falar isso, nem replicar e nem ficar discutindo isso, né? Ouzonov. William, ontem até nos 60 Minutos, né, a gente tangenciou aí esse assunto, essa discussão sobre a repercussão nas redes sociais. Eu confesso que ontem eu estava meio até cabisbaixo, né? Primeiro dia útil do ano, aí a primeira coisa que eu vi nas redes sociais nesse primeiro dia útil do ano foi esse espetáculo que você descreveu, né? Espetáculo entre aspas, obviamente, das pessoas desejando morte, né, do presidente, um senhor aí de 66 anos, que obviamente desperta paixões, desperta também muita rejeição, mas enfim, é uma pessoa, né? Então eu fiquei pensando que havia se passado muito pouco tempo das pessoas ali desejando feliz ano novo umas para as outras, dizendo que não, em 2022 eu vou ser uma pessoa melhor, mas aí a primeira tentação a pessoa já cede. Isso é muito deprimente, né? Mas enfim, ainda acredito que a gente tem 365 dias para quem cometeu esse tipo de desatino se redimir, William. Eu queria até aproveitar os senhores aqui. Ontem eu fiz uma provocação durante a apresentação do 3 em 1, né? Inclusive convido a todos os senhores, é um programa muito interessante, nós temos 4 comentaristas aí e debatemos os principais temas do dia. Não perca aqui na Jovem Pan a partir das 5 horas da tarde. E durante o 3 em 1, eu falava sobre esse balanço e a expectativa em relação ao ano de 2022. Para vocês, qual o principal tema a ser debatido nesse ano de 2022? É um ano que nós temos Copa do Mundo, nós temos eleições. Fica por conta das eleições e essa polarização? Felipe. As eleições e os elementos que vão colocar o candidato A, o candidato B ou C em primeiro posto, né? Então a gente tem que falar de comida na mesa das pessoas, a gente tem que falar de saúde, a gente tem que falar de vacina, a gente tem que falar de emprego, N outras questões, mas que levam à discussão principal. Afinal de contas, nós estamos discutindo o futuro do país, né? Não tem como ser outra coisa, né? O futebol é o ópio, né? Vai dar o que tem acontecido nos últimos anos, a seleção vai parar nas oitavas, nas quartas, sei lá, né? Isso é o menos importante agora. Eu tenho certeza que quem de verdade pensa no futuro do país deve estar pensando nos elementos que vão compor essa discussão que você colocou, William, a discussão das eleições. Segurança pública também, educação, N questões que levam à discussão das eleições. Paulo Pozo, será que a gente vai conseguir entrar nesses temas ou nós vamos ficar nessa polarização da Ivete que puxou um coro contra o presidente, o Zé de Abreu que desejou isso ou aquilo, e esses personagens e essa guerra toda, quando na verdade o que o Felipe falou, assim, e os temas, segurança, saúde, educação, infraestrutura? William, eu gosto sempre de ser muito otimista, mas tá difícil. Eu não vejo espaço para debate de ideias, não. O debate público, né, tá bastante raso e tá
se baseia nessa desumanização também do adversário, insultos absolutamente rasos, né? Algo que realmente não agrega absolutamente nada ao debate público. Eu acho que a gente vai nessa toada até as eleições e, na verdade, assim, enquanto eu falo aqui, eu estou pensando, refletindo que essa minha previsão é uma previsão otimista, porque seria pessimista se eu prevesse violência, né, envolvendo as eleições. Estava aqui vendo a reportagem aí sobre o estado de saúde do presidente, estava pensando, não faz muito tempo um candidato à presidência da República sofreu uma facada num ato eleitoral. A gravidade disso, né? É bom a gente lembrar e pesar a gravidade disso. Também não faz muito tempo que uma pessoa que provavelmente vai ser candidata, o ex-presidente Lula, uma caravana dele que passava, se não me engano, pelo interior aqui do Paraná, levou alguns tiros. Então, eu espero, né, e o meu otimismo reside nisso, que essas eleições não descambem para nenhum ato de